Olá, boa tarde. Até onde é possível explorar a terra de maneira sustentável? O novo Código Florestal é a lei que passou a regulamentar esses limites, estabelecendo onde a vegetação nativa tem de ser mantida e onde pode haver diferentes tipos de produção rural. A nova lei, os vetos e as mudanças formam o tema do programa de hoje, que está começando agora. Depois de 11 anos de debate, o Congresso resolveu aprovar o novo Código Florestal em substituição ao atual, que é de 1965. O texto final gerou polêmica e impulsionou campanha em prol do veto. A presidente Dilma efetuou mudanças e acabou editando medida provisória. Para discutir esse tema polêmico, na Semana do Meio Ambiente, a gente convidou o juiz federal titular da 4ª Vara de Campina Grande, Rogério Roberto Gonçalves de Abreu, e a advogada e professora de Direito Ambiental da Facisa, Marina Gadelha. Boa tarde, senhora. Boa tarde, senhor. É sempre uma honra ter personalidades dessa categoria aqui no nosso programa, principalmente dentro de um tema polêmico como esse. Importante ter um juiz, importante ter uma advogada. Vamos começar perguntando para a professora Marina. Professora, o que não faltou na aprovação do texto final desta lei foi polêmica, não é verdade? Agronegócio reclamando de um lado, ambientalistas de outro. Dá para agradar gregos e troianos? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos espectadores. Agradar a gregos e troianos é o sonho de qualquer operador do direito, sobretudo do operador do direito ambiental. Nesse caso específico do Código Ambiental, no Código Florestal, nós temos uma queda de braço entre os ambientalistas e a bancada ruralista, que atende, evidentemente, aos interesses dos agropecuaristas. Eu, honestamente, acho que a gente está difícil de agradar a gregos e troianos. Juiz Rogério, um dos itens sancionados pela presidente Dilma foi quanto à reserva legal. Ela manteve a possibilidade de o limite da reserva legal, na Amazônia Legal, por exemplo, cair até 50%. Que avaliação o senhor faz dessa aprovação? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, doutora Marina. Boa tarde a todos. É preocupante. Eu diria que é preocupante. Foi um dos pontos mais sensíveis da proposta, que terminou passando, sobretudo, pelo veto da presidente Dilma. Em tempos em que se discute até mesmo até que ponto vai a soberania do Brasil sobre a Amazônia, eu diria que é uma brecha para se questionar a proteção que se confere em termos legislativos a um patrimônio indiscutivelmente importante da sociedade brasileira e da nação brasileira como um todo. Eu diria que a lei peca um pouco nisso, porque reduz drasticamente. Se a intenção era levar a patamares economicamente aproveitáveis, eu diria que a opção foi inadequada no ponto em que se encontra. Professora Marina, a senhora concorda? Eu concordo parcialmente. Nós temos um problema muito sério na Amazônia, dois problemas muito sérios. Uma é a questão da reserva legal, que antes que acabou sofrendo uma limitação inferior ao que já estava previsto no texto anterior. E nós temos um problema das reservas indígenas e das áreas quilombolas, que reduzem consideravelmente a área produtiva da Amazônia Legal. A indústria, o comércio e, sobretudo, a agricultura necessitam da produção da Amazônia Legal. O Brasil não pode prescindir daquela área produtiva. Em contrapartida, nós temos que aliar essa produtividade à responsabilidade ambiental e à responsabilidade sociocultural que essas áreas quilombolas e essas áreas indígenas também abarcam. Agora, professora, a ex-ministra do Meio Ambiente, a sua xará Marina Silva, ela disse que o Código Florestal foi reduzido a um código agrário. Nós retrocedemos? Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que retrocedemos. Existe um princípio novo dentro do direito ambiental que é chamado do princípio do não retrocesso, ou efeito cliquet, que tem esse nome de efeito cliquet alusivo às escaladas em montanhas, que não é possível retroceder. Nós temos que andar sempre para frente. O princípio do não retrocesso dentro do direito ambiental descende do princípio do não retrocesso nos direitos sociais, que significa dizer uma ordem ao legislativo, uma ordem constitucional ao legislativo, de que ele sempre
trabalhe de forma a garantir mais direitos sociais e, no nosso caso específico, ambientais. Eu acredito que quando nós temos uma redução da Amazônia Legal, quando nós temos uma chancela ao desmatamento, nós temos sim um retrocesso e eu acredito pessoalmente que vai de encontro, consequentemente, ao princípio do não retrocesso. O peso da bancada ruralista foi maior? Parece que sim. Infelizmente, parece que sim. José Rogério, o senhor concorda? Olha, concordo também em parte. Eu acredito que o projeto, da forma como composta pela Câmara dos Deputados, significava, no meu sentido, um grande retrocesso. A versão aprovada pelo Senado talvez tinha menos problemas em relação à versão da Câmara e com a sanção, eu diria a sanção parcial, os vetos da presidente Dilma e as modificações, há claramente uma intenção de progredir. Obviamente isso não foi totalmente obtido, há muitas falhas, eu penso que há muito ainda que se corrigir e principalmente é preciso enxergar como a lei vai ser aplicada, como ela vai ser absorvida pela sociedade. Isso sim vai definir se realmente nós vamos, como sociedade regida por normas, se vamos ou não progredir. Se a proposta era trazer um instrumento em prol da progressão, é uma incógnita. Creio eu que o instrumento não é o mais adequado, mas a intenção, pelo menos a intenção do Poder Executivo, da forma como foi parcialmente vetado o projeto, é de progressão. Nesse contexto, é possível falar em desenvolvimento sustentável a partir dos vetos, na sua opinião? Olha, os vetos tiveram essa intenção de compor aquele instrumento legal como um instrumento de modernização do aproveitamento econômico do nosso patrimônio ambiental. O problema está, a meu ver, que nem todo o instrumento é adequado à sua aplicação. Eu diria que há normas ali que vão melhorar, há normas que precisam de uma modificação ainda. Inclusive, eu tenho notícia de que a intenção da presidente, com algumas modificações, foi manter aceso o debate, foi não extinguir a discussão no ponto em que se tratava, e a gente só vai realmente ter a exata noção de desenvolvimento sustentável com esse instrumento a partir da sua aplicação. Porque uma coisa é realmente a lei, a norma, o texto da norma, outra coisa é a lei aplicada à sociedade, ela convertida em fatos. E a partir dos fatos é que a gente vai realmente averiguar se há ou não chance de modernização, de um melhor aproveitamento do nosso patrimônio ambiental em termos economicamente, em termos econômicos, no caso. Como é que fica a fiscalização ao cumprimento da lei? Olha, atualmente eu entendo que é bem deficitária, até porque nós temos um território gigantesco. Esse território gigantesco é objeto de fiscalização de, proporcionalmente falando, muito poucos agentes. Eu diria que mais importante, num primeiro momento, é atingir os pontos mais sensíveis, né? A questão do reflorestamento, a questão do crédito. Isso sim, num primeiro momento, vai trazer resultados visíveis e vai permitir, obviamente, o aperfeiçoamento de outros instrumentos. Mas, a priori, eu diria que a grande dificuldade do Brasil, como um todo, está realmente no seu grande território e nos parcos recursos que são predispostos a essa fiscalização e a aplicação dessa lei. Agora, professora Marina, uma das alterações feitas pela presidente Dilma foi no que se refere ao crédito ambiental. Isso a gente está vendo aí ao analisar os vetos. Mas o proprietário rural terá 5 anos para recuperar a área de proteção desmatada. Caso contrário, ficará sem crédito. A senhora vê como justiça ou prêmio para quem desmatou? Olha, comparando com o texto anterior, é anistia, sem dúvida alguma. Não existia essa previsão de um espaço de tempo concedido ao desmatador para que ele viesse a restaurar a área degradada e, a partir daí, conseguir algum crédito. Então, sem dúvida, existia um favorecimento ao desmatador, mesmo que o crédito esteja dependendo da recuperação da área, existiu sim um favorecimento, existiu sim uma parcela de anistia.
Luiz Rogério, como ficou a definição do que seriam as áreas de preservação permanente, as APPs, e a forma como serão tratadas? Como é que está esse contexto? Olha, no contexto da lei, isso começa a partir do artigo 4º, se eu não me engano, a definição de áreas de preservação permanente diretamente fixadas na lei. Há a possibilidade de o Poder Executivo também, conforme determinados requisitos em situações que a própria lei prevê, de constatar, digamos assim, esses requisitos e compor aquela área como de preservação permanente. O tratamento, eu não saberia lhe dizer agora se esse tratamento vai ser eficaz, até porque, como eu falei antes, depende muito de como a lei vai ser aplicada doravante. Atualmente existe até uma corrente contra o que foi aprovado, a possibilidade de determinado segmento do Poder Legislativo vir a impugnar essa lei em âmbito judicial. Eu diria que é tudo muito ainda provisório. Mas, a partir dos instrumentos de fiscalização que nós já dispomos, eu diria que nós continuamos a incidir em problemas históricos e, a menos que se confira ao Estado o instrumental de fato que permita a aplicação da lei, nós continuaremos patinando no problema em busca da solução. Ok. A gente vai fazer o intervalo e no próximo bloco você fica sabendo qual o impacto desse novo código para a Paraíba. É um minuto só.